Uma boa tarde, ao Felipe, né? Tem uma coisa interessante, né? Eu até tinha colocado isso na minha coluna hoje, porque se você somar os 41, foram R$ 41 agora de ganho real neste ano, 36, dependendo do cálculo do ano passado, dá 77 acima da inflação, né? Isso acima da inflação, porque tipo tinha sido 92 esse ano, 41 acima da inflação, 108, não ano passado, desculpa, 108 em 2020. Vamos de novo. Porque eu falando esse ano, mas está falando do aumento de 2024. Vai ser R$ 92 de aumento para 2024, 41 acima da inflação. Neste ano, foi 108, né, de aumento, dos quais 36 acima da inflação. Nesses 77, 41 mais 36, já é possível comprar 1 quilo de picanha, né, que você encontra por R$ 65, né, e em muitos lugares, basta procurar, dar um Google, e algumas latas de cerveja, que inclusive é a promessa de campanha do presidente Lula. Eu fiz essa brincadeira no meu blog, na minha coluna, por conta exatamente mostrar que você já começa a dar isso já faz uma diferença na mesa do brasileiro. É claro que o brasileiro pobre, mais pobre, seja ele salariado, seja ele pensionista, seja ele aposentado, seja ele beneficiário de programas sociais, como bem o Felipe lembrou, não vai comprar necessariamente a picanha e a cerveja, né? É aquela coisa, né? Falta amor no mundo, mas falta interpretação de texto. Quando você usa essa referência, muita gente fala, mas você acha que o pobre vai comprar picanha? Bem, enfim, né? Vocês entenderam a comparação. O fato é que, usando isso como exemplo, você já tem mais dinheiro entrando no caixa dessas famílias. E mais dinheiro no caixa dessas famílias, elas não vão pegar esse dinheiro e vão comprar CDB. Elas vão gastar. Então, o dinheiro vai voltar para a economia imediatamente. Né? Então, você faz o quê? O governo ele repassa mais esse dinheiro, vira injeção na economia, muitas vezes local, porque vira comida, né? Para muitas famílias vira comida. E até lembrando, puxando um pouco o que o Felipe colocou, reajustar o salário mínimo acima da inflação, é uma prática que começou informalmente durante o governo Fernando Henrique, durante o governo do PT, os governos do PT virou política, né, que é exatamente a fórmula que o Felipe lembrou, e foi mantido pelo governo Michel Temer. Né? Aí o governo Bolsonaro fez o quê? Para tudo, congela. Né? Então, durante 4 anos, o Brasil teve apenas aumentos dentro da inflação. Aí depois, agora, a gente retoma a prática anterior, o que é saudável para a economia e mais saudável ainda para quem recebe. Felipe, 2023 foi um ano aí, o primeiro ano do governo Lula. O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, teve muito trabalho, né? Trabalhou muito, teve que fazer muita articulação, suou um dobrado aí, passou aos bocados para conseguir. Até a aparência dele, se você observar, ele emagreceu, né? Tá com cabelo diferente e tal. Mas enfim, tem tido um bom resultado segundo o mercado, né? Que estava até com o pé atrás antes do início do governo Lula. Já que a gente está aqui na sua última participação no programa em 2023, qual que é o resumo que você faz desse ano na economia e da condução do ministro Fernando Haddad também? Olha, Diego, eu acho que o ministro Fernando Haddad foi muito bem no primeiro ano. De fato, eu que estou no mercado financeiro, né, no ano passado estava no setor público e venho no início desse ano para cá, para o mercado, eu percebi já desde o início do ano que havia um receio, né? Ah, o ministro Fernando Haddad não vai fazer o ajuste fiscal que é necessário, ou então vai abandonar o teto de gastos, como já foi acordado na chamada PEC da transição, e não vai colocar nada no lugar, vai ser um governo irresponsável, isso e aquilo. Eu nunca pensei dessa maneira, mas havia muita gente pensando assim. E logo, de cara, o ministro conseguiu propor ali o chamado arcabouço fiscal, começou a discutir essas diretrizes dessa regra, dessas balizas para o comportamento das contas públicas e aprovou em tempo recorde, né? Isso é muito importante. Claro que a regra sozinha não faz verão, né? Eu sempre digo, desde que eu comecei a analisar contas públicas há muitos anos, que o Brasil é pródigo em criar regras, né? Mas não é tão pródigo em observar as regras. Um dos motivos é porque a gente, às vezes, cria regras duras demais e depois começa a flexibilizar. Uma vantagem do arcabouço é que ele já nasceu com alguns instrumentos e alguns mecanismos que embutem essa flexibilidade que é, inclusive, recomendada na literatura de orçamento e de regras fiscais. Quando você vai ler, por exemplo, os artigos publicados
pelo FMI, pelos estudiosos de regras fiscais e orçamento. Então, ele foi muito bem, sobretudo nessa matéria fiscal. Tem um desafio muito grande para o ano que vem, que é manter esse compromisso e fazer com que o arcabouço seja cumprido. Conseguiu, por outro lado, negociar com o Congresso uma série de medidas que estavam ali, de bombas que estavam armadas, e também avançar com a agenda do aumento da arrecadação, esse combate às benesses tributárias, como eu tenho chamado, inclusive, nas colunas aqui para o UOL, né? Sobretudo essa medida provisória 1185, que é muito importante, né? Uma subvenção baseada em benefícios fiscais do ICMS, e que gerava automaticamente uma fatura a ser pendurada no orçamento da União, né? Para quem está nos ouvindo, um empresário que recebesse um benefício fiscal aqui do governo do Estado de São Paulo, todo o direito do governador conceder, etc., etc., acabava tendo um segundo benefício quase que automático no IRPJ e na CSLL, que são tributos federais. Então, essa correção, esse tipo de correção dessas benesses tributárias, que representam dinheiro público deixado sobre a mesa, também acho que é um ponto alto dessa agenda fiscal econômica do primeiro ano. Então, foi muito bem o ministro Haddad. Eu sou um crítico da reforma tributária, essa é a parte que eu sou pessimista, mas o balanço da gestão do Haddad certamente é muito positivo. Perfeito. Sakamoto, quer arredondar? Não, eu acho que é só o seguinte, eu acho que realmente, como o Felipe mesmo colocou, né, o Haddad, ele acabou conseguindo, né, o Haddad, ele foi muito hábil, né, inclusive na toda a articulação com o Congresso Nacional, ele levou todas as questões, na reforma, a questão do arcabouço fiscal, tudo ele levava para os líderes no Congresso, conversava, ele foi muito humilde nos processos, deu, sabe, o quinhão da do mérito para o Congresso no que aconteceu, mesmo que ele tenha sido o articulador, né, do processo. Só que ele articulou, ele discutiu, né? Inclusive o próprio Lira, em determinado momento, para cutucar a articulação política do governo Lula, ele ficou falando: olha, tira o Haddad de lá, bota na Casa Civil, bota em outro lugar para fazer articulação, porque com o Haddad há diálogo. Apesar de ter tido um ou dois entreveros, né, por causa de entrevistas que o Haddad deu, só que o Haddad teve um trânsito muito bom e conseguiu, né, pautar. É claro que o tema da economia é um tema que interessa, né, a maioria do Congresso Nacional. Se o Haddad, a mesma predisposição, não é, a mesma abertura não é dada à ministra Marina Silva, por exemplo, na questão ambiental, né? Ela não dá, né? A bancada ruralista torce o nariz, outros grupos da direita torcem o nariz, mas o Haddad, na questão econômica, né? Por ser a questão econômica e haver uma predisposição do Congresso em tratar, ele soube lidar com isso, né? Bailar entre os cristais lá do Congresso e conseguiu, né, aprovar, inclusive muitas vezes segurando o próprio fogo amigo de dentro do partido dele, né? Então é uma realidade que vai se repetir, e no ano que vem vai ser até mais pesado. Não vai ter pautas como arcabouço e reforma tributária, mas tem, o Felipe bem sabe, né, toda a regulamentação da reforma, tem um monte de coisa no ano que vem, e ano que vem é ano de eleição. Aí o bicho pega, porque todo mundo vai querer gastar, vai torrar. A gente viu aí o Congresso metendo 53 bilhões de emenda, 5 bilhões de fundo eleitoral, né? Ou seja, de sequestrando o orçamento nacional para municipalizar e garantir hoje os prefeitos que serão os cabos eleitorais de 2026.